Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de Física. Eu sou a professora Andréia. Então, na etapa 3, a gente vai trabalhar com eletricidade. Então, como são duas aulas, a gente vai dividir em duas partes. Na primeira parte, a gente vai estudar a eletrostática, que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. E na segunda aula, a gente vai estudar eletrodinâmica, que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, a eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas. Então, o termo eletricidade se originou da palavra electro, que é derivada do nome grego ambar. Então, a gente vai, nessa primeira parte, a gente vai estudar a eletrostática, que se refere ao comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, só para relembrar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que a gente consegue ver, sentir ou pegar, que ocupa algum lugar no espaço e possui massa, a gente considera matéria. Então, embora não seja visível, a grande maioria dos materiais do nosso cotidiano é eletricamente neutro. A gente vai entender o que é isso depois. Ou seja, não apresenta efeitos elétricos. As mais diversas situações do nosso dia a dia nos mostram que existe eletricidade estática. Por exemplo, nos dias mais secos, ao pentearmos os cabelos, eles ficam um pouco alvoroçados por conta das cargas elétricas. Então, sabendo que toda a matéria, então a gente sabe que tudo que ocupa lugar no espaço e que possui massa é matéria, e a gente sabe que essa matéria é constituída por pequenas moléculas, e essas moléculas são formadas de átomos, a gente pode afirmar que tudo é eletricidade. Então, é necessário a gente entender como que é a constituição dos átomos, para a gente entender melhor o que é eletricidade. Então, um átomo, ele é composto por um núcleo e por uma eletrosfera. Nesse núcleo, a gente vai encontrar os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Então, ali no núcleo, paradinhos, a gente vai encontrar os prótons, que possuem carga elétrica positiva, os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e na eletrosfera, se movimentando ao redor desse núcleo, a gente vai encontrar os elétrons que possuem carga elétrica negativa. Então, a gente tem aqui o desenho do átomo. Então, a gente tem aqui o núcleo dele, onde tem aqui em azul a gente tem os prótons, que são as cargas elétricas positivas. Em vermelho a gente tem os nêutrons, que não possuem carga elétrica. E aqui se movimentando na eletrosfera, ao redor desse núcleo, a gente tem as cargas negativas, que são os elétrons. Então, o elétron é a menor partícula encontrada na natureza, com carga elétrica negativa. Os elétrons estão sempre em movimento em suas órbitas ao redor do núcleo. Os prótons são partículas de cargas elétricas positivas que se situam no núcleo do átomo. E os nêutrons são partículas eletricamente neutras, ficando também situadas no núcleo, juntamente com os prótons. Tudo que a gente encontra de matéria na natureza, eles são neutros. Então, todo átomo possui... o que significa ser neutro? Possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, todo átomo, ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ou seja, ele é neutro. Também todo átomo possui o mesmo número de prótons e nêutrons, portanto, todo átomo é eletricamente neutro. Além disso, as substâncias que são formadas por um grupo de átomos também possuem equilíbrio de carga elétrica, sendo eletricamente neutro. Então, o que a gente encontra aqui ao nosso redor, na natureza, no nosso dia a dia, são substâncias que são eletricamente neutras, ou seja, elas possuem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, por isso que elas não apresentam efeito elétrico.
porque como tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, elas são eletricamente neutras. No entanto, um átomo ou um grupo de átomos pode perder ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, eles deixam de ser neutro, então eles perdem a neutralidade e se tornam íons. Esse processo é chamado de ionização. Então, sempre que um átomo ou um grupo de átomos perde ou ganha elétrons, então ele sempre vai perder ou ganhar elétrons, nunca prótons, porque os prótons ficam ali no núcleo presos. Quem se movimenta, quem se movimenta ali ao redor do núcleo, a gente tem os elétrons. Então, um átomo ou um grupo de átomos só vai deixar de ser neutro se ele receber ou se ele perder elétrons. Então, sempre que ele deixar de ser neutro, ele vai passar a ser um íon. Ele vai poder ser um íon cátion ou um íon ânion, dependendo da carga que ele vai ter. Por exemplo, se o átomo ou o grupo de átomos perder elétrons, então ele está perdendo carga negativa. Ele vai ficar com carga positiva e vai ser chamado de íon cátion. Então, sempre que ele perde elétrons, ele deixa de ser neutro e passa a ter carga positiva e será chamado de cátion. E o íon que ganhar elétrons, então ele está ganhando mais carga negativa. Então, ele vai ficar negativo, vai ficar com carga negativa. Ele vai se chamar um íon ânion. Então, ânion é quando ele recebe elétrons e fica negativo, cátion quando ele perde elétrons e fica positivo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga elétrica é o coulomb. O próton e o elétron em módulo possuem a mesma quantidade de carga elétrica, porém, a gente sabe que o elétron é negativo e o próton é positivo. O valor da carga do próton e do elétron é chamada de carga elementar e a gente representa pela letra E. E possui valor igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, princípio de atração e repulsão. Então, isso é bem importante, a gente vai ver tanto na primeira parte quanto na segunda. Então, a eletricidade é toda baseada praticamente nesse princípio de atração e repulsão. Então, ó, não deve esquecer nunca. Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tiver ali uma substância positiva com uma substância positiva, vai existir uma repulsão entre elas. Se eu tiver ali um corpo negativo em contato com um corpo negativo, eu sei que vai existir uma força de repulsão entre elas. Agora, se eu tiver um corpo negativo e um corpo positivo, vai existir uma força de atração entre elas. Então, sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Então, a gente tem um exemplo aqui. 3 esferas de isopor M, N e P estão suspensas por fios isolantes. Quando se aproxima N de P, nota-se uma repulsão entre essas esferas. Quando se aproxima N de M, nota-se uma atração. Das possibilidades apontadas na tabela, quais são compatíveis com a observação? Então, o que a gente tem, ó, que quando se aproxima N de M, nota-se uma atração. Então, ou seja, a gente sabe que elas têm sinais opostos. E a gente sabe que N, quando se aproxima de P, tem uma repulsão entre elas. Então, a gente sabe que N e P têm sinais iguais. Então, vamos ver. N e P, sinais iguais. Na primeira possibilidade, descartada. Na segunda, também descartada, porque são opostos, significa que existe uma atração entre eles. Então, a gente tem ali a terceira possibilidade, que tem sinais iguais, 2 positivas, e a quinta possibilidade, que tem 2 negativas. Agora, vamos para NM, que se atraem. Então, pode ser, ó, também terceira possibilidade, ó, tem o negativo e positivo, e a quinta possibilidade, positivo e negativo. Então, as únicas possibilidades compatíveis aqui com o que diz no exemplo, a gente tem a 3 e a 5. Então, a alternativa certa aqui é a C, a terceira
e a quinta. Então, a gente vai ver condutores e isolantes. Qual a diferença entre eles? Ó? Então, a gente viu como funciona aqui um átomo, né? Ele tem o centro, no núcleo dele aqui ficam os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons. Ao redor, na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são cargas negativas. Então, a gente viu também que existe uma atração quando a gente tem cargas opostas, né? Então, o que acontece aqui? Existe uma atração entre esses positivos que estão no núcleo e esses elétrons que estão na eletrosfera. O que acontece nos materiais condutores? Quando o material ele é condutor, essa distância entre os elétrons e o núcleo é bem maior. Ficam bem distantes esses elétrons do núcleo. Então, se eu estiver próximo, vai existir uma força de atração. Quanto mais eu afastar eles, menor vai ser essa força de atração. Vai chegar a uma certa distância que não vai existir mais força atraindo um do outro. Então, isso que acontece nos materiais condutores. Essa distância entre os elétrons e o núcleo é bem grande, fazendo com que esses elétrons consigam se movimentar com facilidade. Esses elétrons são os responsáveis pela corrente elétrica. São eles que fazem a passagem da corrente elétrica. Então, se eles conseguem se movimentar com facilidade, eles conseguem fazer a passagem da corrente elétrica. Por isso que são chamados de materiais condutores elétricos. Ó. Então, quanto maior a distância entre a órbita e o núcleo, mais fraca é a força que mantém o elétron preso ao átomo. Então, quanto mais distância esse elétron tiver do núcleo, menor vai ser essa força que atrai ele preso ao núcleo, pois dessa forma ele pode se mover com certa liberdade no interior do material, dando assim origem aos chamados elétrons livres. Então, por exemplo, num material condutor, por exemplo, o ferro é um material, o alumínio é um material condutor, o ferro é um material condutor. O cobre é um material condutor. O que acontece no cobre? Então, os átomos que estão ali no cobre, o núcleo, os elétrons que ficam na eletrosfera estão bem distantes do núcleo. Então, não existe força de atração, não existe força atraindo esse elétron para o núcleo. Então, esses elétrons conseguem se movimentar com facilidade dentro desse material, o que faz com que ele consiga conduzir a corrente elétrica. Então, esses elétrons que ficam soltos são chamados de elétrons livres. Então, o que determina se o material ele é condutor ou isolante é justamente a existência desses elétrons livres. São eles que são responsáveis pela passagem e pelo transporte da corrente elétrica através dos materiais. De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Alguns exemplos a gente tem o fio de cobre, o alumínio, etc. E o material isolante, daí ao contrário, esses elétrons ficam bem próximo do núcleo, não conseguindo se mexer. Então, não existe a presença desses elétrons livres. Ó. Então, outros materiais têm átomos em que todos os elétrons são fortemente ligados, não havendo muita possibilidade de que os elétrons abandonem os átomos em que estão. Nessas condições, o corpo não apresenta nenhuma carga móvel, e ele é chamado de material isolante. Então, são isolantes a louça, a borracha, os plásticos, o papel, o vidro, etc. Então, no material isolante, os átomos ficam presos, os elétrons ficam presos ali no núcleo, não conseguindo se movimentar. Então, não existem os chamados elétrons livres, então não existem passagem de corrente elétrica, por isso que eles são chamados de isolantes. Então, em nossas residências, usamos o fio de cobre para a passagem da corrente elétrica, por ele ser um material bom condutor de energia. Então, esses fios que chegam até as nossas residências, eles existem no interior deles esse fio de cobre. E ao redor, eles são protegidos com borracha. Borracha é um material isolante, não permite que a gente leve choque se encostar no material.
Então, outros exemplos de condutores, a gente tem o ouro, a prata, o estanho, o ferro, o grafite, o corpo humano, o solo, o ar úmido, a água, principalmente a água salgada. E exemplos de materiais isolantes térmicos, a gente tem a madeira, o vidro, a borracha, a porcelana, o plástico, a cerâmica, o papel, o tecido, o ar seco, a água açucarada. Então, a água salgada, ela é condutora, a água com açúcar, ela é isolante, a palha, a cera, etc. Então, um corpo apresenta-se eletricamente neutro quando o número total de prótons e o número de elétrons está em equilíbrio. Então, um corpo ele é considerado neutro quando ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando, por um processador qualquer, se consegue desequilibrar o número de prótons com o número de elétrons, a gente diz que o corpo está eletrizado. O sinal desta carga dependerá da partícula que estiver em excesso ou em falta. Por exemplo, se um determinado corpo possui um número maior de prótons, que são as partículas positivas, do que elétrons, que são as partículas negativas, esse corpo está eletrizado positivamente. Se, ao contrário, se tiver mais elétrons do que prótons, o corpo é eletrizado negativamente. Então, um corpo eletrizado positivamente significa que ele tem mais prótons do que elétrons, significa que ele perdeu elétrons. E um corpo, ele é considerado eletricamente neutro quando ele tem mais elétrons do que prótons. Então, ele recebeu elétrons. Então, julgue os itens a seguir. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. É verdadeiro, né? Então, se ele é positivo, é porque ele tem mais prótons, que são cargas positivas, do que elétrons, que são cargas negativas. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons, verdadeiro. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons, falso, né? A gente viu lá que no núcleo a gente encontra os prótons e os nêutrons. Então, quais estão certas? Apenas a 1 e a 2. Então, alternativa A. Então, vamos pensar. É correto afirmar que em um corpo eletrizado positivamente existem apenas prótons? Justifique. Não é correto, né? A gente viu lá que um corpo é dito eletrizado positivamente quando ele possui um número maior de prótons do que elétrons. Não significa que ele apresente apenas prótons. O corpo que perde elétrons fica com carga positiva. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo. O corpo que recebe elétrons, então, se ele recebe carga negativa, ele vai ficar negativo. Então, a gente vai ver os processos de eletrização. Então, são 3 os processos. Então, o primeiro, que foi conhecido como o primeiro processo de eletrização, é o por atrito. Então, a gente pega 2 substâncias de naturezas diferentes, então, ambas neutras, e a gente atrita elas. Então, esfrega uma na outra, é necessário que haja atrito. Então, eu sei que inicialmente as 2 substâncias, os 2 corpos, são neutros. Se a gente atritar eles após o atrito, quando eu separar eles, eu vou ter um corpo eletrizado positivamente e o outro eletrizado negativamente. Então, sempre que eu pegar 2 substâncias de naturezas diferentes, atritar elas, quando eu separar as 2, uma vai estar com carga positiva, outra vai estar com carga negativa. Então, a gente tem aqui o exemplo do vidro e da lã, ó. Se a gente pegar, ó, então, antes do atrito, ambas estão eletricamente neutras. Tem o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Se eu pegar elas e atritar as 2, depois que eu separar, eu vou ter o vidro que vai ficar com carga positiva e a lã que vai ficar com carga negativa. Então, aqui a gente tem substâncias ó, que tendem a perder elétrons. Ó, então, quanto mais acima, ela tende a ficar positiva, então ela tende a ceder elétrons, e a que tiver mais embaixo é porque ela tende a receber elétrons.
Por exemplo, se eu atritar o vidro com a lã, o vidro vai ficar positivo, a lã vai ficar negativa. Agora, se eu atritar a lã com o cobre, a lã vai ficar positiva e o cobre vai ficar negativo. Então, sempre o que estiver abaixo vai ficar com carga negativa, o que estiver acima vai ficar com carga positiva. O segundo processo de eletrização é por contato. Então, considere duas esferas condutoras, A e B, uma eletrizada e a outra neutra. Então, a gente vai ter dois corpos, um que está eletrizado e o outro está neutro. Então, ao colocarmos a esfera A positivamente carregada em contato com a esfera B, aquela atrai parte dos elétrons de B. Assim, A continua eletrizada positivamente, mas com carga menor, e B, que estava neutra, fica eletrizada positivamente. Essa é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo. Quando dois corpos são encostados ou ligados por fios, pode haver a passagem de elétrons um para o outro. Para que se realize esse tipo de eletrização, os corpos e os fios devem ser condutores e nunca isolantes. Ó. Então, o que acontece? Ó? Sempre que um corpo está eletrizado, ele tende a se neutralizar. Se ele está com excesso de prótons, ele tende a atrair elétrons para que essa carga fique em equilíbrio. Se ele tiver um excesso de elétrons, ele tende a descarregar esses elétrons para poder ficar com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, sempre que eu tiver um corpo eletrizado, esse corpo vai tender a se neutralizar. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo positivo ou negativo, ó, nesse exemplo, eu tenho um corpo negativo, um corpo neutro. Nesse corpo negativo aqui, eu tenho um excesso de elétrons. Então, eu tenho mais elétrons do que prótons. Se eu aproximar ele se eu encostar ele no corpo neutro, sempre que tem contato, um elétron consegue pular para o outro corpo, sempre que haja contato entre eles. O que vai acontecer? Ó? Esse corpo que esses elétrons que estão em excesso aqui vão saltar para esse corpo aqui neutro, ó, porque ele quer se neutralizar. Então, ó, só que ele vai perder um pouco da carga, mas ele vai continuar negativo. Esse corpo que era neutro recebeu uns elétrons, vai ficar negativo. Então, no final, quando eu separar os dois, eu vou ter dois corpos com carga negativa. Agora, se esse corpo fosse positivo, ó, então eu sei que aqui tem uma falta de elétrons, né? Então, tem mais prótons do que elétrons. O que vai acontecer quando eu botar em contato? Elétrons que estão aqui no corpo neutro vão ser atraídos pelas partículas positivas aqui, ó. Então, aqui estava positivo, recebeu alguns elétrons, mas continuou positivo. O corpo neutro, que estava neutro, ele cedeu elétrons, ele ficou positivo. Então, no final do processo, eu tenho dois corpos positivos. Então, por contato, eu vou ter um corpo eletrizado, um corpo neutro. No final do processo, depois do contato, quando eu separar eles, eu vou ter dois corpos com mesma carga. Se o corpo eletrizado for positivo, eu vou ter dois corpos positivos. Se o corpo eletrizado for negativo, eu vou ter dois corpos negativos. Agora, a ligação de um condutor com a Terra. Então, sempre que a gente liga um condutor eletrizado à Terra, esse condutor se descarrega. Então, sempre que eu tiver um condutor com excesso de carga, se eu ligar ele ao fio terra, ele vai se neutralizar. Então, vai ficar com o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Então, o fio terra consegue fazer isso. Então, ele consegue neutralizar qualquer corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo positivo, ó, então aqui eu tenho uma falta de elétrons. Se eu conectar o fio terra, o que vai acontecer? Esse fio terra vai atrair elétrons até que esse corpo fique com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, ele vai atrair elétrons da Terra para poder neutralizar esse corpo. Agora, se eu tenho um corpo com excesso de elétrons, então, o que acontece? Esses elétrons que estão a mais aqui estão brigando, estão se repelindo. Então, o que vai acontecer? Esses que estão a mais aqui vão ser repelidos, vão ser
escoam por esse fio terra e vão até esse corpo ficar com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Então, o que tem em excesso aqui escoam para a Terra até por causa da repulsão que existe entre eles. Então, a Terra atrai até que fique com o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, se eu tenho um corpo positivo, o fio terra vai atrair elétrons até que fique com o mesmo número. Se eu tiver um corpo negativo, o fio terra vai escoar para a Terra, vai atrair para a Terra o que tiver de excesso em elétrons. Por isso que os aparelhos existe esse fio terra. Então, se tiver alguma carga em excesso ali, eles são atraídos por esse fio terra. Então, a gente vai ver o terceiro processo de eletrização, que é por indução. Então, quando um corpo neutro, então, a gente tinha por atrito, então, quando há atrito entre os dois corpos, contato, existe contato entre os dois corpos, e a eletrização por indução, então, a gente só tem a aproximação de um corpo com o outro, então, não existe o contato. Então, quando um corpo neutro é colocado próximo a um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles, o corpo neutro se eletriza. Esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Esse processo é totalmente baseado no princípio de atração e repulsão, já que a eletrização ocorre apenas com a aproximação de um corpo eletrizado com um corpo neutro. Então, a gente chama o corpo eletrizado de indutor e o corpo neutro de induzido. Então, sempre também a gente vai ter um corpo neutro e um corpo eletrizado. Então, o indutor é o corpo que está eletrizado. Ele pode ser positivo ou negativo. Então, o processo é dividido por 3 etapas. Então, primeiramente, um bastão eletrizado, então pode ser positivo ou negativo, é aproximado de um condutor eletricamente neutro, pelo princípio de atração e repulsão. Então, ó, se eu aproximar, tem que o corpo bastão eletrizado, tem o corpo neutro aqui. Então, eu vou aproximar eles. Pelo princípio de atração e repulsão, o que vai acontecer? Esse bastão que é positivo vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Então, ó, aproximo eles, o bastão positivo vai atrair as cargas negativas e vai repelir as positivas. O próximo passo é ligar o induzido à Terra ainda na presença do indutor. Então, eu vi que aqui, ó, ficaram os elétrons aqui, estão presos pela carga positiva, pela atração entre eles. Então, o que eu tenho livre aqui? Eu tenho os prótons, né? Se eu ligar, ó, então, se eu ligar essa parte aqui, o fio terra, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho um excesso de carga positiva. O que vai acontecer? O fio terra vai atrair elétrons até que essa parte aqui fique com o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Só essa parte livre aqui, porque os elétrons estão lá presos ao bastão eletrizado positivamente. Próximo passo, desliga-se o induzido da Terra, fazendo com que sua única carga seja de sinal oposto ao indutor. Ó, então, depois, eu desconecto o fio terra. Então, se ele era neutro, ele atraiu elétrons da Terra para neutralizar essa parte aqui. Se eu desconectar ele e separar os dois, e separar aqui o bastão de próximo dele, o que vai acontecer? Esse que estava neutro, se atraiu elétrons da Terra, ele ficou com carga negativa. Então, se eu separar os dois agora, se eu tirar o bastão de perto, aqui as cargas vão se misturar, eu vou ter aqui um corpo eletrizado negativamente e o bastão que continua positivo. Se ao invés de ser o bastão fosse negativo, ó, então se ele fosse negativo, o que ia acontecer? Ele ia atrair as cargas positivas e repelir as cargas negativas. Então, eu sei que as cargas positivas iam ficar presas aqui, porque iam estar pelo princípio de atração e repulsão, e as cargas negativas iam ficar aqui. Eu ia ligar aqui com fio terra, isso aqui ia ser ligado a fio terra, o que ia acontecer? Esses elétrons em excesso iam ser escoados pelo fio terra, depois eu desconecto o fio terra, então se ele era neutro, e ele perdeu elétrons, ele vai ficar com carga
positiva. Separo os dois, as cargas se misturam, então eu fico com bastão negativo e fico com o corpo que era neutro, que ficou positivo. Então, no processo por indução, inicialmente a gente tem um corpo eletrizado, um neutro. Após o processo, a gente tem dois corpos eletrizados com cargas de sinais opostos. Então, esses foram os três processos de eletrização. Então, atrito, contato e indução. Então, a gente vai ver a lei de Coulomb. Então, a gente viu lá que cargas elétricas de sinais contrários se atraem, cargas elétricas de sinais iguais se repelem, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, aqui a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa. Sempre que eu tiver sinais opostos, vai existir uma força querendo atrair, aproximar essa carga positiva dessa negativa. Então, eu tenho sempre uma força querendo aproximar uma da outra. Se as cargas fossem de sinais iguais, eu teria uma força querendo afastar uma carga da outra. Então, isso a gente chama da lei de Coulomb. Então, essa lei enuncia que a intensidade da força eletrostática entre duas cargas elétricas é sempre diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, a gente tem aqui a fórmula para calcular essa força eletrostática, ó. Então, essa força vai ser igual a K, que é a constante eletrostática no vácuo, que ela vai ser sempre igual a 9,10 elevado ao expoente 9. Então, esse K não varia nunca, é sempre esse valor, 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda carga, sempre em módulo, dividido pela distância que separa essas duas cargas elevado ao quadrado. Então, F é a força eletrostática entre as cargas, K é a constante, Q são as cargas elétricas e D é a distância que separa as duas cargas. As cargas, a unidade para as cargas vai ser sempre o Coulomb, a unidade para a distância vai ser sempre metro, e a unidade para a força elétrica é sempre newtons. Então, a gente tem aqui, a gente sabe que se as cargas tiverem sinais iguais, vai existir uma força de repulsão, uma força querendo afastar uma da outra. Se as cargas tiverem sinais contrários, eu vou ter uma força querendo aproximar uma da outra. Então, aqui, ó, é usual e facilita muito a vida de quem lida diariamente com cargas positivas e negativas, o emprego dos submúltiplos de Coulomb, ó. Então, a gente pode usar, ó, 10 na menos 3 para representar milicoulomb. Então, MC, eu represento como símbolo MC. Microcoulombs, então, o C, que é 10 na menos 6 coulomb. Nanocoulomb, NC, que é 10 na menos 9 coulomb. Picocoulomb, que é PC, que é 10 na menos 12 coulombs. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine o módulo da força de intensidade entre duas. Determine o módulo da força de intensidade entre duas partículas eletrizadas, uma com carga igual a 4 microcoulomb e a outra com carga igual a menos 3 microcoulomb, estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Então, a gente tem aqui a fórmula para calcular essa força de intensidade. Então, a gente viu lá que a constante aqui é sempre a mesma, é igual a 9 vezes 10 na 9. Então, eu vou substituir esse K por 9 vezes 10 na menos 9. Agora, em módulo, eu tenho a primeira carga, que é 4 microcoulombs. Então, a gente viu aqui que 1 microcoulomb é 10 na menos 6. Então, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 6. Vezes a segunda carga, que é menos 3, também microcoulomb, vezes 10 na menos 6, ó. Que é menos 3 vezes microcoulomb é 10 na menos 6. Dividido por, a distância delas é 6 centímetros. Só que a gente tem que ter essa distância, a gente viu lá que a unidade é sempre metros. Então, eu vou ter que transformar 6
centímetros em metro. Eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, então eu tenho que pegar 6 e dividir por 100. 6 dividido por 100, eu tenho aqui 0,06 metros. Isso elevado ao quadrado. Então, vamos lá. 9 vezes. Agora, a gente tem aqui em módulo. O que é em módulo? O que é em módulo, o que é negativo fica positivo, ó. Como eu tenho uma carga, eu tinha uma carga positiva e uma negativa, significa que essa força é atrativa, né? Então, eu tenho uma força querendo aproximar essas duas cargas. Em módulo, menos 3 vai ficar 3, tá? Então, a gente vai resolver. E 0,06 elevado ao quadrado é o quê? 0,06 vezes 0,06, que vai dar 0,0036. O que a gente vai fazer primeiro? Vai multiplicar o que não tem potência. Então, a gente tem o quê? 9 vezes 4 vezes 3. Se eu fizer 9 vezes 4, de 36, vezes 3, 108. Então, aqui dá 108. Agora, a gente sobrou o quê? 10 na 9, vezes 10 na menos 6, vezes 10 na menos 6. Então, existe uma propriedade lá da potência que diz assim: multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Ó, então, eu tenho a mesma base, eu tenho base 10, base 10, base 10. Eu conservo a base, que é 10. A gente soma os expoentes. 9 mais menos 6 vai ficar 3. 3 menos 6 vai ficar menos 3. Então, a gente resolveu já a multiplicação de cima. Aqui, ó, como eu tenho 10 na menos 3 em cima, para simplificar, eu posso transformar embaixo também em 10 na menos 3. Como eu faço isso, ó? Para mim transformar aqui em menos 3, ó, cada vez que eu desloco a vírgula uma casa à direita, eu posso multiplicar por 10 na menos 1. Uma casa, menos 1. Duas casas, menos 2. Cada casa que eu pular para a direita, vai ser 10 na menos 1. Se uma casa, menos 1. Se é duas casas, menos 2. Se é três casas, menos 3. Então, ó, eu tenho a vírgula aqui. Vou saltar uma, duas, 3 casas. Eu vou ficar com 3,6 vezes 10 na menos 3. Agora, eu sei que 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 3 vai dar 1, porque a mesma coisa dividido por mesma coisa dá 1. Sobrou o quê? 108 dividido por 3,6, que vai dar 30 newtons. Então, a gente viu aqui como se calcula essa força de intensidade entre duas partículas eletrizadas. Tem um outro exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha também. Então, os efeitos elétricos que ocorrem nas proximidades de cargas elétricas são associadas à existência de um campo elétrico no local. Este interage com a carga de prova. Então, sempre que eu tiver um corpo eletrizado, ao redor desse corpo vai se criar um campo elétrico. Então, um exemplo típico é a interação do cabelo de uma pessoa com a tela de uma televisão convencional, pois as cargas elétricas da televisão interagem com os cabelos, deixando-os eriçados. Então, a gente vai ver o poder das pontas. Então, o que seria o poder das pontas? Então, basicamente, o poder das pontas é a característica que as cargas elétricas em excesso têm de se concentrarem na superfície mais pontiaguda, ou de menor raio, de corpos condutores. Com o acúmulo de cargas, essas pontas formam um campo elétrico mais intenso. Então, a ilustração abaixo mostra muito bem esse princípio. Então, sempre que se carregar um material condutor, se esse material condutor tiver alguma região com ponta, o acúmulo de cargas vai ser bem maior nessa região que tiver ponta do que no restante do material. Então, sempre que tiver uma ponta, o acúmulo de carga ali vai ser maior do que no restante. Esse que é o poder de pontas. É o que acontece com o para-raios, né? Por que ele é pontiagudo? Porque a gente sabe que se cair uma descarga por perto, ele vai atrair ali nessa ponta. Então, ó, você sabe qual é a função de um para-raios?
Então, o raio é uma descarga elétrica bem visível que ocorre principalmente em dias de tempestade. O raio acontece quando a diferença de potencial entre as nuvens, ou mesmo entre as nuvens e o solo, é capaz de ionizar o ar. Assim, os átomos do ar perdem elétrons, dando origem às descargas elétricas. Essas descargas são muito perigosas, podendo tanto queimar um equipamento elétrico como também matar uma pessoa. Os para-raios são hastes metálicas que ficam conectadas à Terra através de cabos condutores. Essas hastes são colocadas nos mais variados tipos de edifícios, criando um caminho para a passagem da descarga elétrica, ou seja, para a passagem do raio. Por ser um objeto de metal, a sua presença aumenta a possibilidade da ocorrência dos raios. Assim sendo, é muito importante verificar se o para-raios está montado corretamente e bem localizado, de forma que ele fique mais atrativo que os possíveis alvos que o raio pode encontrar durante uma tempestade. Em um para-raios eletricamente carregado, as cargas elétricas se localizam, em sua grande maioria, na ponta, o que faz gerar um campo elétrico mais intenso nessa região do que no restante do para-raios. Em razão desse campo elétrico, surgem forças de repulsão entre as cargas elétricas, fazendo com que elas se empurrem até que algumas sejam lançadas fora do condutor e fiquem livres no meio ambiente. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a relâmpago e trovão. Então, relâmpago. Sempre quando ocorre um raio, boa parte da energia que ele libera é devido à ionização do ar. É convertido em luz. A parte visível dessa luz, que geralmente toma trajetórias sinuosas e com muitas ramificações, é o que chamamos de relâmpago. Ou seja, de uma maneira simples, podemos falar que o relâmpago é o que conseguimos enxergar de um raio, o clarão. E o trovão, quando o raio é muito forte, temos uma enorme descarga elétrica. Algumas vezes, essa descarga é tão intensa que acaba aquecendo de maneira muito brusca os gases por onde o raio passa. Esse aquecimento súbito, seguido da rápida expansão dos gases, funciona como se fosse uma verdadeira explosão, gerando ondas mecânicas. O estrondo que escutamos após enxergarmos um relâmpago é o que chamamos de trovão, que nada mais é do que uma consequência direta do aquecimento dos gases da atmosfera quando um raio passou por lá. Então, aqui tem algumas curiosidades bem interessantes para vocês darem uma olhada sobre raios. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Nos vimos na próxima aula, semana que vem. Então, boas semanas de estudos e até. Um beijo.